Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, em muitos domingos, chegam aqui sempre com a expectativa de ouvir o pastor Eduardo, né? E hoje de manhã, Maírta, ele estava aqui, aí foi ele que me apresentou. Aí o pastor Eduardo começa a dizer, olha, nós vamos agora para a palavra e queria chamar o irmão Caio. Aí eu sempre fico com a impressão que os irmãos fazem assim, ih, rapaz, não é o pastor Eduardo. Ainda bem que hoje à noite ele não está, então se você é mais atento, você já ficou procurando o pastor Eduardo, né? Ih, o pastor não está aí, quem deve ser, né? E eu estava escondidinho ali atrás, então hoje eu aceitei o convite do pastor para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, e eu acredito que você veio ouvir a pregação e não o pregador, amém? Então tenha misericórdia aí da minha vida, não fique aí me fiscalizando, nem me comparando com o pastor Eduardo, que é exímio pregador, tá? A função de fiscal do pregador, vocês já sabem que é reservada ao irmão Genaldo, ele já está ali, então deixem isso com ele. Não faça isso, tá, irmão? Não faça essa história de ficar procurando o erro do pregador, não, que a gente acaba perdendo a palavra, amém? A gente acaba perdendo a mensagem de Deus. Fica contando ali as palavras que o pregador diz errado, e diz, ih, esse aí não sabe nem falar, não vou nem... Tenha misericórdia de mim, amém? Você veio, assim como eu, ouvir a palavra do Senhor e não ouvir o pregador. Portanto, não faça cara de decepção que o pastor Eduardo não está aqui nessa noite. Recebi o convite do pastor para estar aqui pela manhã. Hoje a gente já trouxe a mensagem inicialmente pela manhã e repetindo agora à noite. E eu vou trabalhar com os irmãos um texto que está lá no Evangelho de Marcos. É um texto que eu, quando recebi o convite, fui vasculhar lá os meus arquivos. É o primeiro desafio, a gente encontrar um tema para pregação, né? Normalmente eu vasculho já o que eu já falei, para ver se surge alguma ideia. E eu me deparei com esse texto que eu já tinha trabalhado sobre um outro aspecto há algum tempo atrás, e o Senhor tocou no meu coração para trazê-lo novamente. E aí, superado essa questão e dando o tema para o pessoal do louvor, que é outro desafio, né? Já falei para vocês. Pessoal do louvor, quando você é escalado, segunda-feira o Leonan te manda mensagem. Qual o tema? Preciso fechar com o pessoal do louvor os hinos. Aí você fica na pressão, mas quarta-feira, quinta-feira, acho que eu consegui passar para o Leonan só. Nós vamos falar de um texto que está lá no Evangelho de Marcos, vai aparecer aí para os irmãos, eu vou ler na projeção para a gente fazer a leitura na mesma tradução, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 1, Evangelho de Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40, nós vamos ler até o 45. Esse texto fala sobre a cura de um leproso, você já deve conhecer. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, lhe disse, né? Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Provavelmente você já ouviu esse texto, você já leu na sua Bíblia. Esse texto, aliás, ele se repete nos 3 primeiros evangelhos. Você encontra ele em Mateus, encontra em Marcos, que é esse texto, e encontra lá no Evangelho segundo Lucas. Esse é um dos maravilhosos encontros que Jesus teve com alguém durante o seu ministério. Pela leitura do texto, pela posição do texto, nos 3 livros, você consegue concluir que Cristo estava aqui no início do seu ministério, tá? Eram as primeiras ações do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo vem ao mundo anunciar o reino de Deus, sacrificar a sua vida em prol daqueles que eram pecadores, para reconciliá-los com Cristo, e ele vem anunciar o reino. Ele faz normalmente isso de 2 formas, pela pregação da palavra e também pela realização de sinais vindos de Deus. E aí a gente tem ressurreições, curas, libertações e uma série de coisas. Eu já falei isso em outros momentos, quando o Senhor executa um milagre, opera um milagre,
Na verdade, ele está anunciando o reino de Deus. Quando ele cura um doente, ele está dizendo: olha, eu vim falar de um reino, e nesse reino não há doença. Quando ele liberta um endemoniado, ele está querendo dizer ao povo: olha, eu vim falar de um reino, o reino de Deus, e nesse reino não há possessão do mal. Quando ele ressuscita alguém, ele está dizendo: eu vim falar de um reino, há de vir um reino depois desse, o reino de Deus, e nesse reino não há morte. Portanto, o Senhor aqui está anunciando também o reino de Deus através da cura desse leproso, desse homem doente. O texto lá de Lucas, está lá em Lucas capítulo 5, diz que esse homem estava coberto de lepra. Lucas, talvez por ser médico, faz questão de enfatizar isso. O homem estava coberto de lepra. O texto narra esse maravilhoso encontro do leproso com Jesus. Esse texto, meus irmãos, em Mateus, ele está posicionado ali logo depois do Sermão do Monte, lá no capítulo 8. Diz que o Senhor descia do monte após o sermão e encontrou com esse leproso e lá realizou a sua cura. Esse homem, meus irmãos, vivia certamente os piores momentos da vida dele. Ele vivia certamente o maior drama que podia acometer alguém na época do texto bíblico. E a minha primeira intenção nessa noite é que você entenda o tamanho do drama desse homem. O tamanho do drama que era ser um leproso naquela época, que era estar acometido dessa doença que a gente chama de lepra. Esse termo era utilizado no texto bíblico para uma série de problemas de pele, mas a gente pode associar ao que a medicina chama hoje de hanseníase, a lepra. O dicionário vai dizer que a lepra é uma doença causada por bactéria que ataca a pele e os nervos, causando graves lesões. No tempo bíblico, desde a época de Moisés até aqui os tempos de Jesus, ser acometido por lepra, meus irmãos, era a pior desgraça que um ser humano poderia ter na sua vida. Era ser acometido de lepra. Primeiro porque estar diagnosticado por lepra significava uma sentença de morte. Não havia tratamento para essa doença. Então, uma vez diagnosticado, o doente já sabia que estava condenado à morte. Tem lepra, ou você tem um milagre sobrenatural, como aconteceu com esse homem, ou você está fadado a morrer dessa doença. E é uma doença degenerativa, né? Ela vai consumindo o corpo até levar o indivíduo à morte. Esse era talvez o pior mal que poderia acometer alguém. O pior disso tudo não é a condenação à morte, era uma morte dolorida, lenta, e era uma morte que levava o homem e o doente ao isolamento. E esse talvez seja um dos aspectos mais cruéis da vida de um leproso. Como essa doença era uma doença de fácil contágio, ela se transmitia muito fácil. Desde lá da lei de Moisés, o Senhor tinha estabelecido: o leproso não pode ficar no meio da comunidade. Se ele for diagnosticado com lepra, ele deve ser retirado da cidade. Portanto, meus irmãos, um leproso não vivia entre as outras pessoas. Ele era expulso da cidade. Ele vivia normalmente aos arredores da cidade. Ele estava, portanto, condenado a morrer, uma morte lenta e sofrida, e estava condenado a morrer só. Ou, no máximo, ele vivia em comunidades de leprosos, que ficavam nos arredores das cidades. Era uma pena de morte e de isolamento, era um banimento total. O texto bíblico que fala disso, das regras da lei em relação à lepra, está lá no livro de Levítico, Levítico capítulo 13. E aí eu queria ler com os irmãos, para os irmãos entenderem um pouquinho desse drama do que era ser um leproso naquela época. Livro de Levítico, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Diz assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, enfim, vamos pular, o sacerdote declarará impuro. Vamos pular lá para o versículo 45 e 46 do mesmo capítulo 13 de Levítico. Quem ficar leproso, apresentando-se quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro.
Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Portanto, o sujeito que era diagnosticado com lepra, ele era expulso da cidade, era levado ao sacerdote, o sacerdote era a autoridade legítima para dizer se o sujeito estava com lepra ou não. Diagnosticado, esse sujeito tinha os cabelos embaraçados, as roupas rasgadas e ele era expulso do convívio social. Ele era chamado agora, não pelo nome, ele era chamado de imundo. Essa versão traz a palavra impuro. Você pode encontrar a palavra imundo, impuro ou até maldito. O sujeito perdia, inclusive, a sua própria identidade. Ele tinha que viver o resto da sua vida isolado ou na companhia de outros leprosos. Não havia mais convivência familiar, não havia mais convivência social, esse homem não podia mais sacrificar no templo, não podia mais participar das festas de Israel. Provavelmente os leprosos viam os dias de festa, eles ouviam as músicas que eram cantadas, mas de longe, eles não podiam participar daquilo. Veja que até o convívio familiar era afetado. Uma mãe, imagine, tendo seu filho diagnosticado com lepra, nunca mais poderia abraçá-lo, nunca mais poderia beijar o seu filho e talvez nunca mais o visse, porque ele era expulso da cidade e agora ele não tinha mais nome. O seu nome era impuro, imundo ou maldito. O texto diz que se um leproso, por algum motivo, precisasse se aproximar de pessoas saudáveis, ele tinha que gritar em alta voz: imundo, imundo, maldito, maldito, para que as pessoas escutassem e percebessem: vem aí um leproso, saiam, deixem o caminho livre para ele passar sozinho aí com sua maldição. Isso era ser um leproso na época do texto bíblico. Isso era ser um leproso na época de Jesus. O doente perdia sua própria identidade. Ele era considerado agora imundo. O leproso não podia ser tocado, sob pena daquele que o tocar ser considerado também maldito, ser considerado também imundo. Portanto, com o avançar da doença, a doença degenerativa, ela começa a consumir principalmente as extremidades, os dedos vão se deteriorando, as orelhas. Com o avançar da doença, aqueles homens leprosos se tornavam verdadeiros zumbis, vagando ao redor das cidades, até que a lepra consumisse todo o seu corpo e levasse o indivíduo à morte. Isso era a vida de um leproso. Às vezes a gente lê o texto bíblico e não tem a dimensão do drama desse homem. Isso é que era ser um leproso nos tempos de Jesus. Portanto, meus irmãos, só havia uma única esperança para um leproso: era um milagre. Se não ocorresse um milagre, ele estava condenado à morte. E aí eu penso que aquele homem que vivia vagando ali ao redor das cidades, sendo tratado como imundo, como maldito, ouviu falar que na Galileia havia um homem que estava transitando entre as cidades, levando a palavra de Deus, falando de um novo reino, do reino de Deus, e esse homem estava fazendo grandes sinais e maravilhas. E aí esse leproso escuta essa história. Provavelmente ele não sabia exatamente de quem se tratava, mas ele ouviu que esse homem se chamava Jesus, e ele disse: essa é minha única esperança, eu vou tentar me encontrar com esse homem. Provavelmente o leproso aqui, ele se infiltra na multidão, ele não tinha acesso livre à multidão que cercava Jesus Cristo. É bem provável que ele tenha se coberto com muito cuidado com as roupas e tenha se infiltrado na multidão até encontrar, até estar frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, o texto de Mateus fala que isso aconteceu logo depois do Sermão do Monte. Então eu fico imaginando que talvez o leproso escutou todo o Sermão do Monte, escondido ali no meio da multidão, esperando a primeira oportunidade de se lançar aos pés do Senhor Jesus e clamar por um milagre. E isso acontece. O texto nos diz que aquele homem condenado à morte agora estava diante do Filho de Deus, e ele se prostra clamando por um milagre. Cristo veio ao mundo, meus irmãos, nos reconciliar com Deus, por meio do sacrifício da cruz, e Ele veio nos anunciar o reino. E nesse reino que há de vir, nesse reino que nós já vivemos, mas que um dia será pleno, não existe doença. E para esse Senhor Jesus Cristo, não existe impossível. Aquele homem que necessitava de um milagre, se prostra diante daquele que era o único que poderia resolver o seu problema. Aquele a quem foi dada autoridade sobre tudo
e sobre todos. Então ali estava Jesus e não haveria outra chance. O leproso deve ter, com muito esforço, furado o bloqueio, e aí ele descumpre a lei que mandava ele gritar, imundo, imundo. Ele diz, dessa vez eu não vou gritar, eu só vou mostrar a minha lepra, quando eu estiver prostrado diante daquele que pode me curar. Ali estava Jesus, não tinha outra chance, o leproso se prostra e adora. Ele apresenta a sua imundície diante daquele que era santo e puro. E aí nós temos o santo e puro Filho de Deus, e prostrado à sua frente um homem a quem a sociedade chamava de imundo e de maldito. Ele então se põe numa posição de submissão. A Bíblia diz que ele se prostra e adora. É possível que ele tenha ouvido toda a mensagem do Sermão do Monte, que está lá em Mateus. E um dos trechos da mensagem do Sermão do Monte é o seguinte: o Senhor diz, olha, antes que vocês peçam alguma coisa, Deus Pai já sabe aquilo que vocês precisam. Lembram desse texto bíblico? Ele está lá no Sermão do Monte. É possível que o leproso tenha ouvido esse texto, tenha ouvido esse sermão. E aí veja que no encontro com Jesus ele não pede nada. Ele se prostra, adora e reconhece a vontade soberana do Senhor de realizar um milagre ou não. Ele chega diante do Senhor, se prostra e diz, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Em posição de submissão e reconhecendo a autoridade que o Senhor Jesus Cristo tinha, a sua soberana vontade. O versículo 41, lá do texto de Marcos, diz que o Senhor se compadeceu profundamente daquele homem. O texto no original de se compadecer, dizem os teólogos, que ele tem uma relação com o movimento das entranhas. Você já sentiu isso quando recebeu uma notícia ruim, ou ouviu uma cena que te abalou, você sente as suas entranhas se revolverem? É esse termo que o evangelista cita para expressar a reação de Jesus. As entranhas do Senhor foram revolvidas, ele foi movido de grande compaixão pelo sofrimento daquele homem. E aí Jesus quebra o cerimonial da lei. Eu já falei para vocês que um homem leproso não poderia ser tocado, mas o Senhor quebra o cerimonial, quebra a lei e toca no leproso, provavelmente causando um verdadeiro frisson na multidão que ali estava perto. Eu imagino inclusive que a multidão deve ter aberto espaço. Quando ele se prostra, as pessoas veem que de fato é um leproso, todo mundo deve ter se afastado. E eles observavam de longe o que Cristo ia fazer. E para surpresa de todos, o Senhor toca no leproso. E a palavra diz que imediatamente a lepra saiu dele. Não foi algo progressivo, foi algo imediato. Aquele que era santo e puro, aquele que não conheceu nenhuma corrupção, agora fez purificar o que chamavam de imundo. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Jesus tinha ao mesmo tempo poder e compaixão. E aí o pastor diz o seguinte: ora, ter poder e não ter compaixão é tirania. Ter apenas poder e não ter amor normalmente faz de alguém um tirano. E ter apenas compaixão, mas não ter poder, é apenas fraqueza. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas não podemos. Isso demonstra apenas a nossa fraqueza. Quem tem poder para fazer e não quer, normalmente revela sua maldade, revela a sua tirania. Cristo não. O leproso se põe aos pés dele e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O Senhor queria e o Senhor podia curar. E o Senhor curou. O Senhor toca naquele homem e transforma a vida dele para sempre. A lepra saiu dele de maneira imediata. É o que diz lá o versículo 42. O homem imediatamente foi limpo. A lepra, meus irmãos, não resistiu ao toque daquele a quem foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Aquele homem recebeu o seu milagre e mudou a sua vida completamente. E aqui eu queria já trazer algumas reflexões sobre o texto para a nossa vida. A primeira é que esse texto fala de esperança. E nós cantamos falando aqui de esperança: ao cheiro das águas a esperança voltará. Esse texto fala de esperança. Esse texto nos ensina que independente da sua vida, da sua situação, existe um Deus que se compadece da tua dor. Existe um Deus a quem foi dado toda a autoridade e que apenas com um toque ou uma palavra pode mudar o destino da tua vida.
Portanto, eu não conheço a tua vida, mas se você chegou até aqui, ao ponto em que apenas um milagre vai resolver a tua situação, tenha esperança. Existe um Deus no céu, Senhor Jesus Cristo, a quem foi dado todo o poder e autoridade, e basta uma palavra dele, basta um toque para reverter toda e qualquer situação. O crente, meus irmãos, ele até sofre, mas ele nunca sofre só. Ele sofre na certeza de que tem um Deus que se compadece da sua dor. E com uma só palavra, aquilo que era morto pode reviver, aquilo que era doença pode voltar à vida e se transformar em bênção. Portanto, renove as suas esperanças no Senhor. Se a vida trouxe você até aqui a uma situação parecida com a desse leproso, talvez você diga: Caio, hoje a minha vida precisa de um milagre. Não há nada mais que se possa fazer. Ou é um milagre, ou o meu problema jamais será resolvido. Aquele que pode todas as coisas, meus irmãos, está no céu, e Ele se compadece da nossa dor. Tenha esperança no Senhor. Ele sente a dor que arde em você, a dor que dói em você, ela também dói em Cristo. O Senhor não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele prometeu: o meu Espírito Santo vai morar dentro de vocês. E foi por isso que Ele se fez homem, para experimentar as dores e as mazelas que eu e você enfrentamos nessa terra. O salmista, lá no Salmo 84, versículo 12, diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que a sua confiança, meu irmão, esteja no Senhor. Que a sua esperança, a esperança do teu milagre, da transformação da tua vida, da situação que você vem passando, esteja aos pés da cruz. Que como aquele leproso você esteja prostrado em posição de adoração, clamando ao Senhor pelo milagre que você necessita. E aprenda com a postura desse homem, aprenda com a postura desse leproso. Veja que ele se pôs aos pés do Senhor em posição de adoração. O leproso não chega ao Senhor e diz: Senhor, eu quero reivindicar algo aqui. Olha, não é justo que essas pessoas sejam saudáveis e eu seja doente. Não é justo que essas pessoas convivam com suas famílias e eu more isolado. Não é justo que eu tenha que padecer dores enquanto essas pessoas comem, bebem e se divertem. Ele não reivindica nada diante do Senhor. Aquele que precisa de um milagre, meus irmãos, apenas se prostra e clama pelo milagre. Aprenda isso também com a postura do leproso. Ele não reivindica direito nenhum ao milagre. Ele apenas diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Se o Senhor me curar, o Senhor será Deus, e se não me curar, continuará sendo Deus. O leproso já tinha entendido isso à altura do campeonato. Por mais terrível, portanto, que seja a situação da tua vida, por mais dramática que seja o cenário em que a vida te colocou e te trouxe até aqui, tenha esperança. Não perca a esperança naquele que pode todas as coisas. Não perca a esperança naquele que se compadece da tua dor e que conhece o teu sofrimento. As entranhas do Senhor, elas se revolvem quando você sofre. O Senhor conhece exatamente o teu sofrimento. Ele é Deus de perto, Ele não é Deus de longe. Mas eu queria fazer uma análise desse texto um pouco mais profunda. Mais do que essa relação entre um homem que era doente e foi liberto, foi curado da sua doença. Eu contei toda essa história do leproso para que você entendesse o que é ser um leproso, porque essa história, mais do que a história de um homem que foi curado, é a minha história e é a sua história. Isso não está descrito aqui nos 3 evangelhos para você saber que um dia um homem leproso, doente, foi curado pelo Senhor. Não, esse texto está mostrando, ele ficou registrado na palavra para mostrar que essa história do leproso é a minha história e a sua história. Eu queria que a partir de hoje você enxergasse esse texto, se colocando na posição do leproso. Porque eu e você, meus irmãos, também temos uma lepra. O pecado é a lepra que vive em nós. O pecado é a imundície que nos ataca, que nos aflige. O profeta Isaías sintetizou isso muito bem no seu texto. Isaías 64, versículo 6, o profeta Isaías fala sobre isso. Diz o seguinte, o texto: somos como o impuro. Ele está falando do leproso aqui. Todos nós somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O profeta Isaías está dizendo para mim e você: todos nós somos como o leproso.
Portanto, essa história não é a história daquele homem, é a minha história e é a sua história também. Diante da santidade de Deus, meus irmãos, de um Deus poderoso, santo, criador dos céus e da terra, que dá ordem às estrelas e chama elas pelo nome, eu e você, como pecadores, desobedientes, somos diante da santidade de Deus como um leproso, como alguém que precisa de um milagre. E aí o pecado e a lepra têm algumas semelhanças. Eu contei para vocês que a lepra separava o homem da comunidade, separava o homem da sua família, ele tinha que morar fora da cidade, ele era expulso. O pecado também separa, mais do que a lepra, o pecado separa o homem do próprio Deus. O pecado que mora em mim e que mora em você, nos separa do nosso Criador. Mais do que nos separar dos homens, da família, seja de quem for, o pecado, que é a lepra que vive em nós, nos separa de Deus. A lepra é uma doença que deixa marcas e cicatrizes no corpo. O pecado também. Eu não conheço a tua história, mas talvez você chegou até aqui cheio de marcas e cicatrizes na tua alma, por conta de uma vida de pecado que você viveu. Tanto quanto a lepra, o pecado nos marca. O pecado nos deixa, de certa forma, destruídos. Talvez não no corpo, mas nossa alma também padece, assim como padece a pele de um leproso. O pecado consome a nossa alma, enquanto a lepra consome a pele do leproso. Ambos são contagiosos. A justificativa para isolar um leproso da comunidade era justamente o risco de contágio. A lepra é uma doença muito contagiosa, podia infectar toda a cidade, e toda a cidade estaria então condenada à morte. A saída então, inevitavelmente, era isolar o leproso. O pecado também é contagioso. O pecado tende a florescer quando pecadores se juntam. O salmista diz, falando do homem justo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que existe uma progressão aí do pecador. Primeiro, ele anda no conselho dos ímpios, ele escuta o conselho dos ímpios. E esse contágio do pecado aumenta. Depois ele se detém no caminho. Ele começa a caminhar junto com aqueles que são pecadores. E por último, ele se assenta na roda dos escarnecedores. O pecado, tanto quanto a lepra, é também contagioso. Entre os pecadores, o pecado tende a aflorar e tende a crescer. A lepra e o pecado têm outra característica em comum. A lepra cheira mal, ela tem mau cheiro. As feridas infectadas pela bactéria, elas exalavam secreção infectada, e essa secreção trazia mau cheiro ao leproso. Portanto, era possível identificar um leproso não apenas pela aparência, mas um leproso fedia naturalmente, porque a pele dele estava apodrecida. O profeta Isaías, falando disso, diz que as nossas justiças são como trapo imundo, são como trapo da imundície. Sabe o que o profeta está falando? Que eu e você, pecadores, mesmo nossos talentos, mesmo nossas virtudes, mesmo nossas justiças, são diante de Deus como trapos de imundícia. O que o profeta está querendo dizer é que um leproso, você pode dar um banho nele e passar perfume e colocar uma roupa limpa e cheirosa, e ele aparentemente vai parecer alguém saudável, bonito e cheiroso, mas logo em seguida, as feridas vão começar a exalar secreção, aquela roupa limpa ficará contaminada, e o leproso vai revelar quem no fundo ele é. Isso sou eu e você com o pecado. Mesmo o que a gente tem de melhor, mesmo os nossos talentos, mesmo quando você de alguma forma reflete o amor de Deus, isso diante do Senhor é como trapo de imundície, é roupa limpa em cima de uma pele de um leproso. No fundo, logo em seguida, nós revelamos quem no fundo nós somos. Nós somos, no fundo, pecadores, cheirando mal como as feridas de um leproso. E por último, a lepra mata. E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Nisso também se assemelham. Estar diagnosticado com lepra era uma sentença de morte. E ser um pecador diante de um Deus santo também é condenação de morte. Eu e você, se não formos perdoados, meus irmãos, nós não conseguiremos estar na presença do Senhor, porque o salário do nosso pecado é
a nossa morte. Eu e você, sem Cristo, nós somos como o leproso. Nossas virtudes não passam de trapos de imundície. Inicialmente parece bonito, inicialmente parece cheiroso, mas logo depois nós revelamos quem de fato nós somos. E o Senhor sabe exatamente como somos eu e você. Assim como o leproso, nossa única esperança é o milagre do perdão de Deus que nos faz limpo. Só havia uma saída para o leproso, era um milagre. Fora isso, ele estava condenado à morte. Eu queria que você olhasse para essa história como a minha história e a sua história. Você está diante do Senhor infectado de lepra. O nome dessa lepra é pecado. Só existe uma situação para mim e para você, uma solução, meus irmãos, é você ser perdoado e ser limpo pelo sangue de Jesus. Portanto, esse relato trazido por Marcos não fala simplesmente de uma cura, isso fala também de salvação. Esse milagre fala de salvação, de como o Senhor resgata alguém da imundície e traz de volta a vida. Essa é a minha história, essa é a sua história. E eu queria terminar falando da boa nova. Isso não é uma pregação de notícia triste. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo resume o evangelho num versículo só. Ele diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não o imputando aos homens as suas transgressões. Esse versículo resume o evangelho. Deus estava em Cristo, naquela cruz, reconciliando consigo os leprosos, não imputando aos homens os seus pecados, fazendo assim que eles fossem limpos pelo sangue do Cordeiro lá derramado. Essa é a boa nova de salvação. O pregador famoso do século passado, Charles Spurgeon, ele disse que quando ia fazer uma pregação, ele pegava o texto bíblico, seja que texto fosse, e ele traçava uma linha reta para a cruz. Ele procurava a relação daquele texto com a cruz. Então eu queria que você entendesse a relação desse texto com a cruz de Cristo. Isso não é só um milagre de cura. Não, esse texto não fala só de um milagre de cura. Fala de salvação. Fala de alguém que foi resgatado, alguém que estava em uma situação em que não tinha solução. E foi resgatado de uma morte certa para a vida. Só com a justificação dada por Cristo é possível entrar na cidade do Pai. Eu e você, meus irmãos, andávamos fora da cidade, como leprosos, como zumbis condenados à morte. E o Senhor, por sua graça e misericórdia, naquele madeiro, há 2000 anos atrás, nos tocou e nos trouxe de volta para dentro dos portões da cidade de Deus. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. E um dia Ele há de vir. E aqueles, meus irmãos, que não se encontrarem com Cristo, não forem alcançados por essa graça, aqueles que permanecerem leprosos, não entrarão pelos portões. Essa é a mensagem do Evangelho. Você foi resgatado. Você era como um zumbi leproso, vivendo fora do arraial de Deus, porque diante do povo de Deus, você era considerado imundo, indigno, maldito, mas o Senhor, por misericórdia, o santo e puro, decidiu te tocar, decidiu me tocar e dizer: eu quero, fica limpo, volta à comunidade dos santos, você pode de novo estar na cidade de Deus. Um dia esse homem há de voltar em poder e glória, e aqueles que foram tocados e purificados da sua lepra viverão com ele para sempre. O sangue do Cordeiro é a única coisa capaz de nos livrar desse mal. E no reino de Deus, no reino que há de vir, há lugar para o mais renegado dos homens. Há lugar para mim e para você. Talvez o mundo lá fora olhava para você e disse: esse aí não tem mais jeito, esse aí não vai para lugar nenhum, esse aí é um perdido. Era o que falavam do leproso. Esse aí é um maldito. Por destino cruel da vida, quis que ele fosse um leproso. Agora ele vai morrer à míngua. Esse não tem jeito. Talvez essa seja a tua história, mas o Senhor, por misericórdia, te tocou e disse: não, no meu reino tem espaço até para o mais renegado dos homens, para a mais renegada das mulheres. E nas bodas do Cordeiro, meus irmãos, na grande mesa do Cordeiro de Deus, tem um lugar reservado para mim e para você, que diante do Deus Santíssimo éramos considerados imundos, impuros e malditos. Mas Ele há de vir,
E um dia nós estaremos nas boas novas do Cordeiro. E lá vai ter uma cadeira. E nessa cadeira vai ter o teu nome, para você sentar e ceiar com o Senhor. Não por mérito seu, porque no fundo você é pecador, leproso, imundo e maldito. Mas por graça e misericórdia do Senhor derramada naquela cruz, você foi trazido de fora da cidade, para dentro dos muros. Você foi trazido para dentro da cidade de Deus. Lá no versículo 44, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: vá até o sacerdote, agora depois de curado, vá até o sacerdote e cumpra o que a lei de Moisés determina. Veja que no momento anterior, quando Cristo toca o leproso, ele quebra um regulamento da lei. A lei dizia, ninguém pode tocar em um leproso. O Senhor vai lá e diz, eu posso, eu estou acima da lei, eu vou curar esse homem. E toca no leproso. Logo em seguida, depois de quebrar esse ritual da lei, o Senhor diz, agora cumpra a lei. Agora cumpra o que está lá no capítulo seguinte de Levítico. A gente lê um trecho do capítulo 13. No capítulo 14, diz o que é que o leproso que achasse que estava curado tinha que fazer. O Senhor diz, agora vá, se apresente ao sacerdote e cumpra o que a lei de Moisés determina. Meus irmãos, mais do que cumprir um cerimonial da lei, o Senhor estava querendo proteger esse homem. Mais do que cumprir o que dizia a lei de Moisés, o Senhor queria dar legitimidade à cura daquele homem. Se você for na palavra e ler o capítulo 14 de Levítico, lá tem uma série de procedimentos que o leproso, supostamente curado, tinha que cumprir para ser de fato considerado curado, ter de fato o direito de voltar à comunidade, ao convívio social. E isso passava por uma série de rituais, como banhos, análise do sacerdote, sacrifício, isso durava vários dias. Todo cerimonial está lá no capítulo 14 de Levítico. E aí o Senhor diz, olha, agora vai ao sacerdote, se apresenta e diz, sacerdote, eu era leproso, mas eu encontrei com um homem e ele me tocou, um galileu, lá de Nazaré, filho de José e de Maria, e agora eu estou limpo. E o sacerdote então ia testificar isso. Isso não servia, meus irmãos, simplesmente para cumprir o que estava na lei de Moisés. Veja que antes disso o Senhor descumpriu o que estava escrito lá sobre não tocar. O Senhor queria que aquele homem tivesse o reconhecimento da sociedade de que ele realmente estava curado. Se ele simplesmente saísse bradando e dizendo, eu que era leproso agora estou curado, era possível que as pessoas não acreditassem. E dissesse, não, ele está escondendo as feridas, ele ainda deve ser leproso. Mas depois de passar pelo ritual do sacerdote, a comunidade iria ver aquilo. Disse, veja só, aquele que era leproso se apresentou ao sacerdote. E o sacerdote está fazendo com ele um ritual de purificação. E aí dias depois ele faz um sacrifício em holocausto. E a comunidade vê, olha, ele está sacrificando. Então o sacerdote reconheceu que ele foi curado. Depois de terminado todo esse processo, a comunidade já teria visto que aquele homem de fato estava curado. E aí ele seria aceito de volta no convívio social. Isso nos ensina mais uma coisa, meus irmãos. O milagre da nossa regeneração, o milagre do nosso resgate, ele deve ser visto e reconhecido pelo mundo lá fora. Ele não deve ser algo duvidoso ou escondido, mas o mundo lá fora deve ver em mim e em você que de fato nós fomos transformados, que de fato o nosso pecado foi perdoado e eu e você agora somos nova criatura. É como se nós passássemos pelo ritual do sacerdote e o mundo lá fora olhasse para nós e dissesse, de fato esse foi curado, de fato esse não é mais identificado como leproso. Isso ensina para mim e para você que a imundície, que o pecado não é algo que nos identifica mais, mesmo que a doença ainda esteja em nós. Ainda que em mim e você ainda habite pecado, não é pelo pecado que os filhos de Deus são identificados. Os filhos de Deus agora não passam ao mundo mais o mau cheiro do pecado. Os filhos de Deus transmitem ao mundo o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. O mundo lá fora, assim como a sociedade da época de Cristo, tem que reconhecer que a cura do leproso é legítima. Isso vai acontecer quando o meu proceder, quando o seu proceder refletir o bom perfume do Senhor. E aí o mundo vai olhar para você e vai dizer, esse homem não é o mesmo. Ele não é o mesmo doente do passado. Ele de fato foi curado. Ele não é mais um leproso que exala o mau cheiro do pecado.
Agora desse homem e dessa mulher se sente o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Ainda que o pecado permaneça em nós, ele não mais nos identifica. Agora nós somos identificados pelo bom cheiro, pelo bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o mundo precisa enxergar em você e em mim que nós fomos resgatados, que um dia nós nos prostramos diante desse Galileu e nós dissemos: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E o Senhor, por graça e misericórdia, nos tocou e disse: quero, fica limpo. A partir desse encontro real com Cristo, meu irmão, eu não sei se você já teve ou não, a partir desse encontro, nós somos trazidos para o arraial de Deus, e agora nós não somos mais conhecidos como pecadores, impuros ou imundos. Agora nós somos filhos de Deus e exalamos o bom perfume do nosso Mestre. Ainda que o pecado esteja em nós, o que só vai ser arrancado no dia em que o Senhor voltar. E no dia que Ele voltar, Ele vai sentir em nós não o cheiro do pecado, mas o cheiro do sangue do Cordeiro que nos lavou. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, por isso que nós sempre fazemos as coisas em nome de Jesus, porque por nossas próprias virtudes, nada nós podemos alcançar. Certa vez eu ouvi alguém numa pregação dizer que no céu só há lugar para um homem, o nome dele é Jesus Cristo, apenas Ele vai entrar no céu, Ele e todos quantos estiverem nele. É por isso que eu e você, naquele último dia, não vamos nos identificar pelo nosso nome. Nós vamos dizer: eu sou fulano, filho de Jesus. Eu fui resgatado. E o Senhor vai olhar para mim e para você e não vai ver mais a nossa lepra. Não vai ver mais o nosso pecado. Vai ver o sangue do Cordeiro que nos resgatou. E nós seremos tomados pela mão e trazidos para dentro dos portões da cidade de Deus. E Ele vai dizer, como o texto que está lá em Mateus: vinde, filho bendito, para o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Ele vai te chamar pelo nome. Um dia nós vamos escutar isso. Até lá, eu e você temos um compromisso, como aqueles que foram resgatados das trevas. Nós temos que exalar ao mundo, depois daquelas portas, para além daquelas portas, o bom perfume do Senhor. Ainda que ainda exista pecado em nós, o mundo tem que ver em nós o caráter de Cristo, porque nós não somos mais pecadores, imundos, amaldiçoados. Nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Tenha esse compromisso no seu coração, que se você foi resgatado pela graça do Senhor, agora você exala o perfume do Senhor Jesus Cristo. Passe a entender esse texto bíblico não como a história de um homem que foi curado simplesmente, mas como a história da salvação, a minha história e a sua história. Você estava leproso diante do Senhor, prostrado, e o Senhor, por graça e misericórdia, te tocou e disse: fica limpo, volta à cidade dos santos, volta ao convívio daqueles que são chamados filhos de Deus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Converse com o Senhor Jesus sobre aquilo que Ele falou com você na palavra dessa noite. Deus amado, Pai Santo, nós queremos, Pai, te rogar por misericórdia nessa noite. Te rogar por misericórdia, Pai, porque nós sabemos que somos pecadores, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa vontade, ó Deus, nos leva para longe de Ti. Mas nós temos, Pai, o coração grato, porque nós sabemos que fomos resgatados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Nós queremos Te clamar, Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Te clamar, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a expressar ao mundo esse amor, a expressar ao mundo essa graça, que o mundo enxergue em nós a cura que nós recebemos, Pai, que o mundo não enxergue em nós o cheiro do pecado, mas o perfume que exala da Tua graça, o perfume que exala, ó Pai, das Tuas misericórdias, que se renovam sobre a cabeça dos Teus filhos todas as manhãs. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Nos ajuda a entender, ó Deus, que nada que nós temos, que nada que nós recebemos vem de nós mesmos, que é tudo fruto, Senhor, da Tua graça, que é tudo fruto do Teu perdão, Pai. Que nós saibamos, ó Pai, reconhecer que a nossa posição é estarmos prostrados diante de Ti,
reconhecendo que todo poder e autoridade estão com o Senhor. E te agradecendo, Pai, porque independente das circunstâncias, independente, ó Pai, de como nós chegamos até aqui, o maior milagre o Senhor já nos deu. O maior milagre que nós precisávamos, Senhor, o Senhor já nos deu, que foi o perdão do nosso pecado que nos reconciliou contigo. Até lá, Senhor, até o dia que o Senhor há de vir, nos ajuda nessa caminhada, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a entender como os filhos de Deus devem caminhar nessa terra, para que o mundo, ó Pai, veja em nós o caráter de Cristo, e que o mundo entenda, Pai, que só aos pés da tua cruz há salvação, que só, Deus, aos pés do Galileu existe, ó Pai, saída, existe, ó Pai, cura, existe, ó Pai, refrigério para a alma. Nos ajuda, ó Pai, a continuar, ó Deus, a propagação do teu evangelho nessa terra, com o nosso falar, com o nosso proceder, que o mundo veja em nós que nós somos transformados pela tua graça e pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor se fez presente e falou aos nossos corações mais uma vez. Louvado seja o teu nome, e nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.